como é que essa criança lá pra frente vai lidar com coisas que você, eu e a gente, como esperar, nem sempre dá certo, a frustração. Então, você pode assistir, mas vai ser tal dia, por tal horário. Aí, se você não faz isso enquanto a criança é nova, na pré-adolescência e na adolescência, como que eu vou fazer? Pois é. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Eu Você? e a Gente. E hoje nós vamos falar de um tema assim super atual. A gente vai falar de pouca presença, falta de conexão entre adultos e crianças, o abuso, o excesso de telas. A gente vai falar sobre parentalidade distraída. Não é mesmo, Léo? Léo? Você escutou o que eu tava falando, Leonardo? Ah lá, a gente vai falar sobre isso, minha gente. Não, é uma coisa super importante, perdão, eu tinha que resolver um negócio, assim, super importante. Sintonizou. A gente conseguiu exemplificar para você o que é parentalidade distraída? É um dos males, né, atuais. Quer dizer, tanto a parentalidade distraída como o uso de telas por parte das crianças, né? Definitivamente veio para nos ocupar, assim, de fato é possível que você esteja assistindo esse conteúdo através de uma tela, mas fica aí até o final, que eu acho que vai ser bem legal. Como definir parentalidade distraída? Por onde começar, Bela? O que você acha? Então, quando eu falo sobre parentalidade distraída, quando eu escuto esse termo, logo me vem a falta de presença, né? Esse estar aqui fisicamente, mas não estar aqui mentalmente, emocionalmente, na presença, para prestar atenção, assim, na minha família, nos meus filhos, nas ações que a gente estamos executando ali. E tem uma coisa louca, porque eu não sei qual a tua visão aí, mas eu acho que a parentalidade, ela, de certa maneira, ela sempre foi meio distraída, né? Só que o celular deixou isso muito evidente. Mas antes do celular, de repente, eu tenho um filho de 23 anos, mas quem tem filhos mais velhos, de repente, que não teve smartphone, sabe que a gente também tava brincando, tava aí, mas tava com a cabeça também lá em problemas, em coisas. Que se você parar pra pensar, de repente não tem uma solução ali nessa hora. De repente você não tá fazendo nenhuma coisa, nem a outra. E acaba ficando justamente assim. Você não é uma companhia, você também não tá resolvendo os seus problemas, você também não tá vendo as coisas que estão aparecendo no seu celular com a atenção que deveria ser. Você também não tá brincando com seu filho. Parece que você tá num conflito, né? Eu tô onde eu não quero estar, de alguma maneira, né? Sim, mas sabe o que me traz, assim, escutando, o que me chega escutando você falar? É como esse externo, ele tá cada vez mais evidenciado nas nossas vidas. No sentido de, eu não estou aqui, como você diz, eu não estou nem aqui com os meus filhos, nem nos meus problemas. Eu tô realmente nesse escape, né? Nessa distração que essa tecnologia, que essa tela tá me proporcionando. Então, eu acho que... E também a facilidade, né? Um aparelho desse tamanhozinho, onde a gente coloca, a gente leva para todos os lugares, a gente guarda no bolso. Então, ele tá em cima da cama, ele tá na mesa de almoço, ele tá ali na pia enquanto a gente tá dando banho dos nossos filhos. Ele tá em todos os lugares. É um objeto... É um objeto muito... Vamos dizer assim, ele foi pensado, milhões de dólares foram investidos, e são investidos todos os dias, para que esse objeto esteja o mais perto de você, em todos os momentos com você. Eu acho que eu lembro de uma estatística, que eu não vou chutar o número, mas era uma estatística significativa do número de pessoas que usam o celular, por exemplo, durante as relações sexuais. Que loucura. De estar ali, né, no momento de intimidade, e o celular. De ir, por exemplo, ir no banheiro com o celular, almoçar com o celular do lado. E eu fico um pouco, assim, eu sei que é uma briga injusta. São empresas zilionárias investindo milhões de dólares por dia para te manter ali, porque eles concorrem basicamente por isso, pelos microsegundos de atenção que você vai dar a eles.
E cabe a nós, o elo mais fraco, o coitado do ser humano, se, primeiro os adultos e depois as crianças, lidar com isso, tentar enfrentar isso. E aí eu tenho uma imagem que eu queria compartilhar com vocês e contigo, Uhum. que é uma das primeiras práticas que me ocorre que poderia ser útil, que é abandonar o celular granada. A gente anda no celular, com o celular na mão, como se ele, assim, como se você soltasse esse e ele fosse explodir, né? Uhum. E eu acho que a gente tem um desafio aí que vale a pena, e é aprender a se distanciar fisicamente do celular. Aprender a chegar em casa e, de repente, colocar esse celular não no teu bolso, não andar com ele na tua mão, mas quem sabe voltar a fazer dele um telefone fixo e deixar ele num cantinho. Tem sido uma prática difícil, mas funciona. Não, se habitue a deixar esse celular, mesmo que assim, um período pequeno do dia. Então, assim, quais são os momentos que eu mais passo aqui com a minha família? Ah, é no finalzinho da tarde, o início da noite, que é o processo de chegar do trabalho e buscar as crianças na escola, e ali eu vou dar um banho, ali eu vou fazer um jantar, ali eu vou colocar eles para dormir. Então, assim, esse é o meu momento de conexão. Pô, deixa eu ficar essas 2 horinhas que não são muitas. Se você for calcular o tempo que você passa acordado. Então, assim, deixa mesmo. É um convite, faça uma caixinha, né? Coloque ali um lugar que tinha um telefone fixo, deixa eu colocar e todo mundo coloca. E eu só vou pegar depois os meus filhos, que os meus filhos estiverem dormindo. Uhum. É. É um hábito que é construtivo, Uhum. né? E uma coisa, porque as pessoas falam, ah, sim, mas assim, por que não daria, né? Eu sempre fico pensando assim no que a gente vê como crianças, digamos, se a gente fosse fazer o exercício de se colocar no lugar da criança e eu ir falar com a minha mãe ou eu ir falar com meu pai e ele ter um objeto na mão e eu trazer alguma coisa, trazer o meu desenho, trazer um convite para jogar, para brincar, e ele estar sempre com esse objeto na mão e olhando mais pro objeto do que para mim. Eu fico pensando assim, acho que as crianças elas sempre estão se perguntando assim, o tempo inteiro, né? Elas se perguntam, eu sou importante? Assim, eu sou querido, eu sou amado, eu sou uma criança valorizada aqui nesse espaço? Será que o que eu faço é legal? O desenho que eu faço é bonito? Alguém se importa? E a criança, ela não se responde isso com "eu te amo, filho", com "ai, você é o mais especial da minha vida". Ela se responde isso com aquilo que a gente faz. Sim, com o que ela está presenciando. Mas isso também, a gente não é para levar tudo tão a ferro e fogo, né, assim. Então eu vou ter que passar a prestar atenção 24 horas no meu filho, quando ele chegar eu vou ter que parar tudo e olhar, não. Uma certa dose, por isso que são as dosagens, né, Uhum. é necessário, inclusive para essa criança entender que ela não é o centro das atenções e que não estão todos ali somente por ela. A criança vai chegar uma hora e vai falar: Pelo amor de Deus, vai lá ver seu celular um pouquinho, me deixa em paz, né?" É, Tipo, não, e para ela entender que não, que a gente tem outra, a gente é composto por outras facetas, a gente não tá ali sendo único, exclusivamente o pai ou a mãe dessa criança. Eu sou uma mulher, eu sou uma profissional, eu sou amiga, esposa, filha, enfim, é necessário. Mas assim, qual o tempo, como entender que tá virando crônico? É é. quase crônico esse uso do celular, né, assim. E é muito sintomático também, porque basicamente as pessoas, se você prestar atenção quando você conversa com as pessoas, quando o assunto deixou de ser interessante, a pessoa puxa o celular. Então você tá me contando uma coisa, ou de repente você tá conversando com outro, e aí eu puxo o celular porque o que você tá falando já não me parece tão interessante quanto essa publicação aqui, quanto esse negócio aqui. E eu acho que isso traz uma, uma ruína do tecido social, porque antes da gente ter essa invasão do celular, quando você estava falando uma coisa que eu talvez não tô achando legal, eu te ouvia de qualquer maneira, esperava a minha vez, ouvia o outro, mas eu estava ali sabendo que, poxa, estamos juntos, sabe? Nem tudo que eu vou falar é interessante, nem tudo diz respeito a você, nem tudo você tem uma opinião. Às vezes as pessoas estão conversando. E a gente mostrar isso e ensinar para criança que você não pode estar entediado, você não pode estar fazendo uma coisa que você não quer,
Porque a única saída que você tem é simplesmente puxar seu celular e falar, o papo ficou chato. É. Agora eu não quero ouvir isso. É assim, é um pouquinho triste, né? Um pouquinho, é uma lição triste, assim. É. O celular é essa terra, né, que não tem coisa ruim, que não tem não, que tudo é possível, que tudo é imediato. E o mundo real não é assim. E que não é interativo, né? Porque o celular só te traz coisas, te traz. Veja esse gatinho, veja esse cachorrinho, veja essa não sei o quê. É o convite externo. E você fica passivo, né? Nessa passividade você acaba não propondo, não criando. Eu não acho que a tecnologia em si seja ruim. Eu acho que a tecnologia, assim, ela vem para resolver muita coisa também. Mas, assim, também as nossas crianças, a gente também está usando um pouco os celulares, assim, do tipo, eu não quero mais brincar com essa criança, deixa eu tacar um celular aí. Ou, por exemplo, a gente sai junto, mas a gente não tá junto. Tem uma criança que está ali na frente de um iPad, na frente de um celular, enquanto seus pais, ufa, vamos ter uma conversa. E eu vejo esse movimento com um pouquinho de preocupação. Quando eu vejo crianças muito pequenas, de repente num restaurante, de repente num espaço com uma tela na frente delas, é claro que não é um momento de julgar esses pais, de falar, pô, estão dando tela. Claro que não se trata disso. O que eu faço convite talvez seja a ver se é um sistema. Se pra gente sair em família eu preciso levar um tablet e se mesmo antes dessa criança me solicitar isso, eu já ofereço um celular para essa criança para nem sequer ela interromper esse momento meu, eu acho que vale a pena pensar assim, no que a gente está ensinando aí também, né? Super, porque isso mostra a nossa inabilidade de sustentar o desconforto dessa criança, né? E é isso. Qual que é o nosso papel aqui, né? É sustentar isso que ela está aprendendo, e é a frustração, é o vazio, né? É não roubar essa naturalidade dos vazios, É né? aprender com isso, né? E nem sempre a vida vai ser legal. Vai ter momentos assim que você tá esperando um prato. Sim, e que é a estrada, a gente tá viajando porque a gente quer chegar num destino legal, só que assim, esse processo da viagem nem sempre vai ser interativo. Às vezes eu vou ter que ficar olhando para o céu, às vezes eu vou ter que olhar para a paisagem, às vezes eu vou ter que ficar confortável com os meus pensamentos e sentimentos, e nem tudo precisa ser preenchido, E aí né? tem Nossa, aí tem uma coisa dramática que eu acho que a criança perde uma oportunidade de aprender a se autorregular. Porque é chato. Assim, esperar o prato chegar, pode ser que demore um pouco a mais do que a minha fome, né? Gostaria. Pode ser que, sim, eu tô sentado aqui, meus pais estão conversando lá sobre eles e eu tô aqui meio. E aí, sabe? E aí, quando eu não permito que essa criança aprenda assim, putz, tá chato, tá? Mas beleza, tá bom, tô num restaurante, não posso gritar, não posso fazer, não posso sair correndo, não posso brincar. É isso, vou ter que esperar. Vou ter que ser um pouco paciente. Quando eu tiro da criança a oportunidade de aprender a ser paciente, de aprender que algumas coisas vão ter que esperar, eu fico preocupado com essa lição, assim. Como é que essa criança lá pra frente vai lidar com coisas que você, eu e a gente sabe que existem, como esperar, nem sempre dá certo, a frustração, tanta coisa, né, Bela, que a gente tira um pouco a criança essa oportunidade de aprender a lidar com isso. É, a gente distrai essa criança. Com certeza, autorregulação, autoconhecimento, autoconsciência. É, é, a criança, ela só vai conseguir desenvolver essas habilidades e aprender, ter esses conhecimentos, essa sabedoria, se ela conseguir ficar com ela mesma, né? E a gente não vê isso. A gente não tá vendo Porque isso. também, para a gente conseguir proporcionar esse espaço confortavelmente. Então, assim, eu estou confortável em virar para minha criança e falar assim: filho, infelizmente ou felizmente, é isso que temos. Como é que a gente pode. O que a gente pode desenvolver aqui? Qual caminho que a gente vai achar para lidar com isso da melhor forma? Eu preciso me sentir confortável quando eu vivenciar essa situação. Então, eu tô ali numa fila, a primeira coisa que eu tiro é um celular. Eu tô ali num trânsito com o sinal fechado, eu observo a paisagem ou eu pego meu celular, né?
Então, assim, a gente precisa aprender. Pra gente conseguir proporcionar, a gente precisa aprender. E a criança tá vendo você, né? A criança tá vendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é uma coisa louca, mas a gente tem que pensar de forma, assim, o que não é uma questão de pode ou não pode. E de fato é uma coisa louca, porque se você for ver, por exemplo, o país que mais conteúdos televisivos produz, de repente, sejam os Estados Unidos, não sei. E a Associação Americana de Pediatria, nas guias práticas que eles têm para a infância, eles dizem que o tempo de tela para uma pessoa entre 0 meses e 18 meses deveria ser 0. Isso são americanos falando, não são suecos nem finlandeses, né? São americanos dizendo assim, nós achamos que um bebê não deveria ter exposição às telas. E não é que nós achamos, na verdade tem alguns estudos que inclusive apontam a um afinamento do neocórtex, né? Da neocorteza cerebral, assim, né? Uma coisa dramática, assim, alterações fisiológicas no cérebro da criança, distúrbios de sono, problemas alimentares, enfim, fora toda a exposição, evidentemente, a conteúdos que nem sempre são monitorados por esses pais. Mas depois que a criança está um pouco mais velha, e aí, Bela, o que você acha? Como você não fazer da tela um vilão, não alienar essa criança também do mundo em que ela vive, ter um consumo saudável das telas? Dá pra falar nisso? Dá pra... Mas eu acho que pra você chegar aí, enquanto essa criança está um pouquinho mais velha, e não ter a tela como uma vilã, nem você tem que construir enquanto ela tá nova. Né? Então, assim, não adianta eu não oferecer uma dosagem adequada, saudável para essa criança ali na primeira infância, na primeiríssima infância, e depois ali na primeira infância até os 7 anos, e depois chegar com 8, 9 anos, eu querer impor, não, minha criança está ficando 6 horas na tela. É claro que ela vai ficar louca, né? Você treinou essa criança, isso não é um hábito destrutivo, né? Um vício, né? Que hábito e vício andam ali juntos, mas um é construtivo e um é destrutivo. Então, assim, eu preciso de treinar. E aí entra uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com esses pais. A gente tem que nivelar a nossa expectativa pro real. Então, não adianta eu querer ir para um restaurante com meu filho de 3 anos e ficar batendo papo com meu marido ou com meus amigos e achar que ele vai se autorregular sozinho. Ele não tem essa capacidade. Então eu vou ter que chamar ele aqui, né, para presença. Eu vou ter que fornecer distrações aqui comigo, interações. Eu vou ter que chamar essa criança para o convívio. Não adianta eu querer que uma criança muito novinha vá viajar não sei quantas horas de carro e não querer que ela use a tela e querer que ela fique bem, olhando para a paisagem. Não. Eu vou ter que fazer ela participar. Sim. E às vezes o pai já tá muito exausto, o pai e a mãe. Também. Né? E aí ele não quer fazer isso. E aí o que faz? Dá uma tela. Porque a tela tem melhor babado que uma tela. A criança, a gente não escuta nem a respiração da criança. Né? Tá totalmente, né, desativada, né? Quase como desligar a criança, né? Desligar a criança. E aí também, assim, escolha seus restaurantes, assim, também. Se você tem uma criança de 3 anos que passou o dia na escola, possivelmente numa sexta-feira, você também passou o dia trabalhando, fazendo coisas, ou cuidando dessa criança, que também dá um trabalhão, será que realmente ir na sexta-feira às 8 da noite numa pizzaria cheia, com fila, será que é a melhor ideia? Assim, será? Assim, digo assim, às vezes a gente expõe as crianças também a momentos que são altissimamente estressantes e frustrantes para uma pessoa que a única coisa que quer talvez seja comer alguma coisinha simples e dormir, né? E ficar de conchinha com o pai e com a mãe, assim, ficar, não de conchinha, mas assim, ficar abraçadinho com o pai e com a mãe, pra dormir, pra descansar em solo seguro. Isso. Então assuma seus riscos também, né? Assim, saiba que se você levar essa criança num ambiente um pouquinho mais barulhento e estressante, é possível que essa criança vai se desregular. Você precisa ir obrigatoriamente? Ok. De repente a tela pode vir para te salvar. Aí é um recurso que não vire um hábito, que não vire uma coisa. Eu acho que é o que a gente tem que, de alguma maneira, sei lá, ir questionando. Será que podemos
colocar um pouquinho mais de energia aqui para convidar essa criança. Vem cá, vem, vamos pedir um pouquinho de massinha ali da pizza, vamos ver como é que faz. Pô, a gente vai ter uma viagem longa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Quantas combis vermelhas você vê, quantos fuscas verdes você observa. Enfim, acho que se trata de entrar nesse esse sistema o convite, junto, né? É garantir a existência da criança na sua dinâmica familiar, Uhum. né? Assim, tá, tem dias que vai ser um saco, tem dias que eu não tô ali, eu não tô na presença, eu não tô com sobra emocional pra estar pela minha criança. Enfim, esses dias a gente vai, às vezes, usar mais, né, de uma tecnologia, ou então eu preciso ir no médico, eu preciso levar minha criança. Tudo bem, mas que não seja o habitual da sua família, É. E né? para nós também, né? Sim, para nós Preciso, também. preciso monitorar muito o meu uso de telas. Eu tinha dos conselhos que eu acho maravilhosos, esse do celular granada, tipo, larga o celular, ele não vai explodir, você pode largar, né? E a outra questão que eu acho legal é não carregar o celular dentro do quarto. Eu acho uma Não ter prática tela, difícil, não ter tela nenhuma, gente, nem celular, nem televisão. Eu sempre sugiro isso. Cada um tem a sua dinâmica tá. familiar, mas você tirar as telas do seu quarto. Mas essa eu acho que, assim, eu era muito resistente a isso, porque eu falava, não, mas eu tenho que acordar em tal hora, e vai que alguém me liga, e não sei o quê. Mas eu vou dizer assim pra vocês, depoimento aqui do fundo do coração, que meu sono melhorou, ou que eu comecei a ler mais, comecei a dormir melhor, comecei a pensar em coisas, sabe, à noite, que um momento de reflexão, em vez de passar consumido 40, 50, 1 hora, 2 horas de tela, eu deixava o celular, agora eu deixo o celular carregando do lado de fora do quarto. Assim, que se alguém ligar, eu vou ouvir. E que eu vou ouvir que alguém está me ligando, logicamente, mas eu também comprei um despertador de R$ 10 e coloco a hora como fazíamos, como você que está ouvindo aí, você sabe fazer, você sabe que você sabe. Então, assim, vale a pena. Assim, dica de ouro mesmo, que serviu muito para minha vida. A gente precisa. Outro dia eu li, eu não sei da onde, eu não tô me lembrando, tô tentando lembrar, mas que assim, se a criança ela passa 4 horas na escola, vamos supor, 2 horas com a gente e 6 horas numa tela, quem tá educando essa criança? Né? Pois é. Então, assim, a gente tem que saber, porque aí a gente visualiza o nosso filho falando frases, tendo ações, comportamentos, que você fala, gente, de onde que essa criança tá tirando isso? Uhum. Por que ela tá repetindo aquilo? Aqui em Uhum. casa a gente não faz isso. Mas o que ela tá consumindo desse externo? Nem sempre dá para fazer a curadoria. E aí, sabe o que é engraçado pensar, que eu ouço também? A gente cresceu vendo telas o dia, assim, pelo menos a minha experiência foi essa. Não sei qual foi a tua, mas a minha infância foi uma infância mega tradicional, típica, em que eu voltava de uma escola, ficava na frente da televisão durante algumas horas, assistindo Sessão da Tarde, os conteúdos todos, e vinha tudo aquilo. E aí muita, mas eu cresci, fiquei bem, sobrevivi. Mas eu fico pensando, assim, que mensagens entraram, assim, de forma sorrateira na minha vida, vendo, por exemplo, figuras, sei lá, vou pensar numa aqui, Homer Simpson. Assisti aquilo loucamente. Que mensagens será que entraram meio sorrateiras, assim, de ver um pai que senta no sofá, que esgana o filho, que bebe cerveja o dia todo, que não tem nenhum tipo de responsabilidade, que se não fosse por essa esposa, que faz de tudo por essa família, assim, sabe, que tipo de mensagenzinhas entraram de forma sorrateira que hoje eu vejo como me custa, às vezes, me desfazer, como haja terapia, haja conversas, haja leituras para poder tentar, sei lá, que tipo de conteúdos não entraram assim sem querer, né? Sim, mas na nossa geração existia muita TV aberta, né? Eu falo que essa urgência que a tela ela te convida, essa terra realmente de sims, não tem uma propaganda, você não levanta para ir no banheiro, para beber uma água, igual a gente fazia. Tá, a gente ficava uma tarde inteira Esperando assistindo. o próximo episódio na semana seguinte. Sim, ou então assistindo
TV da tarde, não é TV da tarde, não, o filme da tarde. Pô, tinha propaganda, você levantava, você ia no banheiro, você ia mexer com o cachorro. Hoje em dia, os nossos filhos, eles ficam ligados 4, 6 horas sem um comercial. Entendeu? Uhum. Hoje eu tenho 2, né? Uma de 7 e uma de 7 e um de 5. E aí, eles adoram o YouTube. YouTube é uma coisa que realmente na minha casa é assim, não pode, Uhum. né? E agora o YouTube é igual às redes sociais no celular. Meu marido outro dia me falou, Isabela, você já viu? Você vai passando assim, olha. Porque o YouTube ainda tinha, né, no computador. Você vê que ainda tem umas propagandas, você tem que clicar ali com o mouse em outro link. Não é igual o celular, Uhum. gente. Então, assim, é muito nocivo para essa criança a gente entregar e não colocar uma dosagem correta, a gente não tá ali do lado deles, vendo o que eles acessam, colocando o timer, ó, você pode assistir, mas vai ser tal dia, por tal horário. Uhum. Aí se você não faz isso enquanto a criança é nova, na pré-adolescência e na adolescência, como que eu vou fazer? Pois é. E assim, sempre lembrando, gente, que não é uma. Como eu disse, esse conceito me parece incrível. Não é uma cagação de regra que. Não é Uhum. que a gente tá falando, faz isso, não faz aquilo. Esse é o nosso espaço simplesmente para a gente justamente trazer coisas que tanto nós, quanto vocês, quanto a gente, está sofrendo, está apanhando, está tentando entender. Então é mais um espaço de reflexão para a gente ver como será que as telas estão, assim, na tua vida, na tua casa. Uhum. Se teu celular fosse um membro da família, quem seria, né? Quem é ele na mesa do jantar? Daria para viver sem? Daria para ficar muito longe dele? Assim como a gente fica muito longe dos nossos filhos? Será que eu consigo negligenciar meu celular do jeito que eu negligencio meus filhos às vezes? É mais esse o convite que a gente quer fazer do que qualquer outra coisa. Ficar pensando, estamos distraídos demais? Estamos distraindo as nossas crianças demais? Quem sabe, né? Aproveita e comenta aí nos comentários, manda sugestões. Quem sabe você tem alguma opinião diferente ou você quer complementar, né, velho? Sim, sim. A gente está aprendendo na tentativa e no erro, gente. Eu falo isso, que a parentalidade, como não existe receita e garantia, a gente aprende na tentativa e no erro. Então, assim, um convite muito interessante de você se fazer é assim, ver a sua dinâmica real, ser realista mesmo. Qual que é a minha dinâmica ali familiar? Eu preciso de usar desse recurso da tela por quanto tempo? Porque se a gente consegue colocar isso, ter isso claramente, colocar isso no papel, a gente consegue abrir caminhos possíveis, né, da gente interagir mesmo. Como você mesmo diz, Léo, a tecnologia, eu não acho a tecnologia uma vilã. Ela é ótima, ela facilita a nossa vida e muito. Mas como equilibrar esse estar presente, esse momento de vinculação com os meus filhos, esse olho no olho, esse contato, né, físico, que tanto a gente quanto a nossa criança precisa mesmo, no nosso desenvolvimento enquanto seres sociáveis, né, emocionais que somos, e como utilizar essa tecnologia ao nosso favor, né, É para ela não isso. prejudicar, ela beneficiar. É. É isso aí. Será que a gente tá usando ela pra fugir de alguma coisa? Será que a gente tá usando ela pra como Se uma válvula de distrair. escape, né? Porque É. aquilo que a gente faz não é uma coisa que a gente gostaria mesmo de estar fazendo. Por quê? Acho que vale a pena se perguntar do que eu tô querendo me eximir, do que eu tô querendo fugir, tá? É isso, né, Bela? É isso, muito bom. Esse é um assunto que se a gente deixar, a gente fala aqui, né, Léo? Horas e horas. Horas e horas. Mas É, temos nós tempo temos contado, tempo. temos que olhar nossos celulares, estou brincando. E é Isso isso aí. mesmo. Gente, obrigado, até a próxima, né, Bela? Sim, obrigada, até a próxima. E se você quiser deixar aqui é, inspirações para outros pais, outros adultos, de como driblar aí esse uso excessivo de tela, a gente agradece muito, é ou não É, é, Léo? claro, deixa as dicas, vai que funciona para mais alguém. Fiquem com Deus, minha Até a gente. próxima.